Na questão anterior, eu falei que uma área que a gente não conhece, a gente pode calcular fazendo soma de áreas que a gente conhece ou subtração de áreas que a gente conhece. A gente fez naquela uma soma de áreas para chegar na área da flor. Aqui, a gente tem também uma área que a gente não conhece para calcular, que é essa área da região sombreada, né? Então, isso aqui. E isso aqui eu não sei calcular mesmo. Então, eu vou ter que fazer ou uma soma de áreas que eu conheço ou uma subtração. Só que aqui eu não consigo somar uma área, eu não sei calcular, por exemplo, esse pedaço para juntar com esse pedaço. Eu não sei fazer isso. Então, eu vou fazer uma subtração de áreas que eu conheço. Bom, quais são as áreas que eu conheço nesse negócio? Está dizendo que isso aqui é um quadrado de lado 1. Então, aqui eu tenho lado 1, aqui eu tenho lado 1, aqui embaixo também, aqui do lado também. E eu construí dois círculos de raio R com centro em dois vértices opostos do quadrado. E tangentes entre si, então se eles estão tangentes, está me garantindo que eles estão só encostando aqui, né? Então eles não estão se cruzando, não tem uma área que está sendo incomum, não está acontecendo isso aqui. E eu sei então que isso aqui vai ser o meu raio R, deixa eu fazer ele aqui de outra cor. Então isso aqui eu sei que é R. Isso aqui eu sei que é o meu R grande. Aqui eu sei que também é R. E aqui eu sei que também é R. Além disso, eu tenho dois outros círculos de raio R pequeno, que eu vou escrever aqui. Então, esse aqui é o R pequeno. R pequeno. Nos outros dois vértices, e que são tangentes ao círculo. Então, novamente, aqui a tangência, aqui também a tangência, então eles não estão se cruzando. E eu quero saber a área da região sombreada. Muito bem. O que eu já posso observar? Que se eu souber quanto é que é a área desse quadrado todo e tirar a área desses pedaços aqui de círculo, desse pedaço, desse pedaço, desse pedaço e desse pedaço, eu vou conseguir chegar na minha área rachurada. Então, aqui eu já tenho uma indicação do que fazer. Eu preciso chegar quanto é que é a área do quadrado. Eu preciso chegar quanto é que é a área, que eu vou chamar aqui de área 1, que é essa aqui, que é a mesma coisa que essa área aqui de baixo, e tem uma outra área, que é a área 2, que é essa aqui, e que é essa aqui. Bom, a área do quadrado, se o meu quadrado tem lado 1, então eu já sei que essa área do quadrado vai ser 1 ao quadrado. Outra coisa que eu posso observar dessas áreas 1 é que eu posso ver que ou elas são duas áreas que eu vou calcular uma e multiplicar por 2, ou então eu posso juntar essa área aqui com essa aqui, porque eu sei que elas estão aqui no vértice, né, do quadrado, então eu sei que isso aqui é um ângulo de 90, aqui é um ângulo de 90. Então, quando eu juntar esses dois pedaços, eu vou ter, na verdade, a área de um semicírculo. Então, essa área aqui, azul, ela vai ser dada por, se fosse um círculo inteiro, seria πr ao quadrado, mas como ele está formando um semicírculo, né, eu estou formando isso aqui, onde aqui é 90 e aqui é 90, então vai ser πr ao quadrado sobre 2. E eu vou deixar raiozão mesmo, esse Rzão grande, porque é isso que eu sei. Já a área 2, que eu vou fazer aqui em verde, se eu juntar essa aqui com essa aqui, eu também vou ter um semicírculo, agora piquititinho, também com 90 e também com 90. Então, essa área 2 vai ser dada por πrzinho ao quadrado dividido por 2. E eu vou deixar isso aqui assim. O que eu já posso observar, tá, das alternativas? É que elas estão todas com o número, o π vai aparecer ali, vai ficar indicado mesmo, mas não tem Rzão e não tem Rzinho nas alternativas. Então, quer dizer que eu preciso, de alguma forma, fazer esse Rzão e esse Rzinho que eu tenho aqui nas áreas 1 e 2 sumirem, né? Eu preciso reescrever isso. Primeira coisa que eu sei, eu posso observar, por exemplo, aqui nessa parte do meu desenho, que se eu faço Rzão mais Rzinho, eu vou chegar no lado 1. Então, já tenho aqui uma relação importante, porque se eu chego no Rzão, eu vou conseguir chegar no Rzinho. Se eu chego no Rzinho, eu consigo chegar no Rzão. Tá, mas isso não é suficiente. Eu preciso de mais uma informação. E aí, a gente vai apelar para o que o exercício está nos dizendo, que às vezes parece, isso nem é uma informação importante, mas super é. Se elas são tangentes, além de eu saber que elas não estão se cruzando, eu posso afirmar que Rzinho mais Rzão é 1. Isso é o que me garante, né? Esse fato de tangência é o que me garante que a soma deles dois vai dar exatamente o lado 1. A gente usa isso, às vezes, até sem perceber. Mas eu também tenho uma outra relação importante. Como essas duas circunferências grandes aqui, né, estão se cruzando, estão também tangentes, eu tenho certeza que quando eu junto isso aqui, eu vou ter Rzão e Rzão.
E aí, assim, apareceu circunferência ou círculo, né? Qualquer coisa que a gente vai ter que utilizar raio, isso é ótimo, porque raio a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, desde que ele saia do centro e vá para qualquer parte aqui da circunferência, né? Inclusive daqui até aqui. E aí, se a gente olha, então, esses dois Rzão, o que eles estão compondo? Eles justamente formam a diagonal desse quadrado. A gente sabe lá que num quadrado a gente pode calcular essa diagonal por Pitágoras, ou então utilizando, né, a fórmula direta. A gente sabe que a diagonal vai ser o lado do quadrado raiz de 2. E no caso aqui desse exercício, esse lado é 1, então vai ser 1 raiz de 2, que é a mesma coisa que só raiz de 2. Então, a gente tem uma outra relação importante aqui, que é Rzão mais Rzão vai ter que ser raiz de 2. Ou então, é a mesma coisa que eu dizer que se 2Rs, né, está escrito aqui, 2Rzão é igual a raiz de 2, então 1Rzão vai ser raiz de 2 sobre 2. Cheguei, então, no Rzão, então eu consigo chegar no Rzinho substituindo nisso aqui. Vou chegar, então, que raiz de 2 sobre 2, mais Rzinho é 1. Então, o Rzinho vai ser 1 menos raiz de 2 sobre 2. Ficou feio? Ficou. Não tá a coisa mais bonita do mundo. Mas a gente consegue substituir lá no que a gente tinha das áreas 1 e área 2. Então, vamos fazer aqui. Então, eu sei que a minha área 1 vai ser dada por π Rzão ao quadrado dividido por 2. Para facilitar minha vida, eu vou deixar o π sobre 2 aqui na frente, e agora eu vou só fazer o Rzão ao quadrado. O Rzão era raiz de 2 sobre 2, e eu vou levar isso ao quadrado. Então, eu vou ficar com π meios vezes raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4, vou simplificar, e fiquei com π quartos. Já na área 2, eu vou ter que ela é dada por π, fazer a mesma coisa, π meios vezes Rzinho ao quadrado, que isso aqui é a mesma coisa que π meios vezes 1 menos raiz de 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado. E aqui, cuidado, né? Como a gente tem um menos dentro desse parênteses que está sendo elevado ao quadrado, quer dizer que eu tenho que fazer produto notável. Então, eu vou ficar com π meios vezes quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que a gente já calculou aqui em cima, e vai dar 2 quartos, ou então 1 meio, simplificando. Isso quer dizer, então, que a nossa área 2 vai ser π meios vezes. Aqui, esse 2 com esse 2 vai simplificar. Aqui eu vou ficar com esse 2 quartos, ele vai simplificar também. Então, eu vou ficar com 1 menos a raiz de 2 mais 1 meio. Eu vou deixar isso aqui assim, tá? Por enquanto. Vamos deixar desse jeito, só para a gente ver o que vai acontecer. Ou então até pode juntar isso. Vamos ficar com π meios. Aqui eu vou ficar com 1 mais 1 meio, é a mesma coisa que 3 meios menos raiz de 2. Por que eu disse que eu ia deixar assim? Eu ia ver se não ia juntar nada com a fração de cima, mas vamos fazer tudo. Bom, então a nossa área final, que eu vou fazer agora aqui de outra cor, então a nossa área sombreada ali, ela vai ser dada por 1, que era a área do quadrado, menos essa área aqui de cima, que é π quartos, e menos essa área aqui, que é a área 2, que é π meios vezes 3 meios menos raiz de 2. Então, essa área sombreada vai ser 1 menos π quartos menos 3 π quartos, porque aqui eu ficaria, né, com essa multiplicação, e aqui esse menos π meios vezes aquele vai dar mais raiz de 2 vezes π sobre 2. Então, a área sombreada vai ser 1 menos π quartos com menos 3 π quartos, daria menos 4 π quartos, né? Então, isso aqui é menos π, mais raiz de 2 π, tudo sobre 2. Tá, isso aqui já é a resposta, mas a gente está vendo que não está assim nas alternativas, né? Mas o que a gente vê? Que tem aqui esse 1 e tem um π. Esse π, ele vai ser colocado em evidência, assim que está nas alternativas, o π colocado em evidência em todas elas. Como o 1 não tem π, então quer dizer que esse 1 vai ficar fora, né? Então, a gente já sabe que vai ser algo do tipo AC, AD ou AE. Aí, vamos olhar para essa C, para D e para E. Em todas elas, eu tenho um mais, um mais, um mais. Então, na hora que eu vou colocar em evidência, eu vou colocar que a área sombreada, ela vai ser 1 mais
o π vezes alguma coisa. E aí, agora eu vou compensar esse sinal para que o π fique, então, positivo. Se o π vai ficar positivo, então esse cara aqui, que era menos π, não vai rolar. Ele vai ter que ficar, não pode ficar 1 positivo, ele vai ter que ficar menos 1. Porque daí o π vezes menos 1 vai dar menos π. Já esse cara aqui, que é raiz de 2 sobre 2π positivo, ele vai ficar com mais raiz de 2 sobre 2. E aí, então, a gente consegue fechar o nosso parênteses. E isso aqui, então, só reescrevendo, né, a ordem, ficaria 1 mais raiz de 2 sobre 2 menos 1 vezes π. Então, 1 mais raiz de 2 sobre 2 menos 1 vezes π, que nos dá a letra